para falar de um tema que, de fato, acho que é o tema ideal para abrir esse dia de congresso, que é exatamente falar o que é esclerose múltipla e por que comigo. Então, em primeiro lugar, esclerose, a palavra esclerose sempre traz muita confusão entre as pessoas, não só entre os não médicos, mas também entre os médicos. O que significa esclerose? A primeira coisa que, eventualmente, os pacientes se assustam com esse termo esclerose. Esclerose nada mais é do que um tecido, qualquer um do nosso corpo, que sofre uma inflamação, que sofre uma agressão, ele cicatriza e aquele tecido originalmente formado, por exemplo, por tecido cerebral, é substituído por uma cicatriz que, se eu fosse capaz de palpar entre os dedos, teria uma consistência endurecida, esclerosada, é isso que significa. Então, em neurologia, a gente tem uma série de termos doenças que levam o nome esclerose. Então, a gente tem esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, esclerose tuberosa, esclerose sistêmica progressiva. Todas essas doenças são absolutamente diferentes entre si. Esclerose múltipla, ela é única. Então, o que é esclerose múltipla? Esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central. O que é sistema nervoso central? Sistema nervoso central é aquela parte composta pelo nosso cérebro, pelo cerebelo, que fica na parte aqui de trás da cabeça, pelo tronco cerebral e a medula espinhal. Então, todo o cérebro, cerebelo, tronco e medula espinhal constituem o sistema nervoso central. Então, quando a gente fala em esclerose múltipla é uma doença restrita ao sistema nervoso central. Afeta o cérebro, o cerebelo, o tronco cerebral e a medula espinhal, que tem uma causa imunológica, uma disfunção do sistema imunológico. É uma doença autoimune. O que significa isso? Significa que de uma hora para outra, o sistema de defesa imunológico daquela pessoa, que até então tinha sido bacana com ela, passa a agredir o sistema nervoso central. Sistema de defesa, sistema imunológico, que são sinônimos, todos nós temos, e ainda bem que nós temos, porque é graças ao sistema imunológico que nós seguimos vivos ao longo das décadas. A questão é que nas doenças autoimunes, por um mecanismo ainda não completamente elucidado, de uma hora para outra, o sistema de defesa passa a atacar estruturas do próprio organismo como se aquela estrutura fosse uma estrutura estranha, que quer nos fazer mal. Então, no caso da esclerose múltipla, acredita-se que a pessoa com esclerose múltipla tenha a estrutura da gordura, da mielina que reveste o sistema nervoso central, os neurônios do sistema nervoso central. A mielina nada mais é que uma capa de gordura. Imagina um fio elétrico encapado. A capa ela é rica em gordura, que a gente chama de mielina, que serve para fazer com que o impulso elétrico nervoso seja conduzido o mais rapidamente possível. Então, na esclerose múltipla, o sistema imunológico daquela pessoa olha para a mielina do sistema nervoso central e acaba atacando aquela mielina, porque o sistema de defesa confundiu a mielina com algum agente que poderia querer me agredir. Acredita-se hoje que o que acontece na esclerose múltipla é uma confusão que o sistema imunológico faz quando ele é exposto a um vírus que provavelmente é um vírus da família herpes vírus. Família herpes vírus é uma família muito grande, que a gente tem o herpes vírus tipo 1, que causa as famosas lesões labiais, bucais, o herpes vírus tipo 2, que causa aquelas lesões que forma vesículas dolorosa em queimação na região genital, o herpes vírus tipo 3, que causa a catapora na infância e causa no adulto chamado herpes zoster,
existe o herpes vírus tipo 4, que também é chamado de Epstein-Barr vírus, ou EBV. Esse vírus causa uma doença, habitualmente acometendo adolescentes, chamada mononucleose infecciosa. Essa é uma doença que ocasiona febre alta, dor no corpo, aumento dos gânglios no pescoço, o fígado aumenta, o baço aumenta, a doença dura alguns dias e desaparece. Essa doença, também conhecida como doença do beijo, é causada pelo vírus herpes tipo 4 ou EBV, Epstein-Barr vírus. Hoje, todas as nossas pesquisas apontam cada vez com mais consistência de que quem tem esclerose múltipla entra em contato com esse vírus, chamado Epstein-Barr vírus, e esse vírus, naquela pessoa, compartilha parte da sua estrutura com a mielina do sistema nervoso central, ou seja, aquele vírus é muito parecido com a mielina do sistema nervoso central. O nosso sistema de defesa, na tentativa de debelar, de matar, de isolar aquele vírus antes que ele nos faça mal, confunde aquele vírus com a mielina do sistema nervoso central e acaba atacando a mielina, a gordura do sistema nervoso central. Mas vamos lá. Por que, que é comigo? Essa é a pergunta. Então, a gente viu que esclerose múltipla é uma doença autoimune do sistema nervoso central, que é composto pelo cérebro, cerebelo, tronco cerebral e toda a medula espinhal, cujo alvo é primordialmente a mielina, a substância branca, amarelada, a gordura que reveste os nossos nervos, que muito provavelmente é deflagrada quando o paciente entra em contato com esse vírus herpes tipo 4, EBV, Epstein-Barr vírus. Mas a pergunta é, se eu disser para vocês que 90 a 95% da população tem o vírus EBV no sangue e que somente uma minoria dessas pessoas desenvolve esclerose múltipla, você vai querer saber, ué, então por que comigo? Por que que o meu vizinho, que também tem o vírus no sangue, não tem esclerose múltipla? Bom, o que acontece é que esclerose múltipla é uma doença para quem pode e não para quem quer. Em que sentido? No seguinte sentido, a gente diz que a esclerose múltipla é uma doença poligênica de predisposição genética não hereditária. O que significa esse palavrão todo? Significa o seguinte: você imagina que a mãe tem vários genes e o pai tem vários genes também. Esses genes, isoladamente na mãe e no pai, não causam nenhum problema. Nenhum problema. Quando esses genes da mãe e do pai são transmitidos para a criança vai adquirir a predisposição genética. O que, que significa essa predisposição genética? Significa que esses vários genes que eles herdaram, que o indivíduo herdou da mãe e do pai, fazem com que a constituição da mielina do sistema nervoso central, da capa de gordura do sistema nervoso central, seja muito parecida com a estrutura do Epstein-Barr vírus. Então, aquele indivíduo entra em contato com o vírus e ele só vai desenvolver a esclerose múltipla se ele tiver a suscetibilidade genética, que é herdada por esses vários genes do pai e da mãe. E por que, que a gente diz que é uma doença poligênica de predisposição genética não hereditária? Porque que significa que, mesmo eu tendo esclerose múltipla, a chance de eu passar o conjunto todo de genes que vão predispor o meu filho, a minha filha, a ter esclerose múltipla é muito pequena. Tanto isso é verdade que quando a gente vai olhar risco de esclerose múltipla, o risco de esclerose múltipla é um pouquinho maior em quem tem pai ou mãe com esclerose múltipla, mas ainda assim é um risco muito pequeno. Só para vocês terem ideia, quando a gente fala de gêmeos idênticos, gêmeos monozigóticos, o que significa isso? Que um indivíduo
é exatamente a cópia do outro, quando um tem esclerose múltipla, a chance do outro ter é de 40%. Ou seja, não é certo que, uma vez que você herde aquele conjunto de genes do pai ou da mãe, que você vai desenvolver esclerose múltipla. Por isso que a gente imagina hoje que o indivíduo nasce com a predisposição genética que é fruto desses vários genes diferentes que ele herdou do pai e da mãe. Isso aumenta a predisposição e o gatilho vai ser a infecção pelo Epstein-Barr vírus, que vai ter uma semelhança com a estrutura da mielina do sistema nervoso central, da capa que reveste o nervo. Então, aquela pessoa entra em contato com o EBV e ela tem a predisposição, por isso que ela desenvolve a doença. Então, para você desenvolver esclerose múltipla, você precisa da predisposição genética e você precisa do gatilho. Hoje, acredita-se com muita força, com muita ênfase, baseado em todas as pesquisas que nós já temos, de que o gatilho fundamental é a infecção por esse vírus EBV e particularmente na infância, na adolescência. Curiosamente, os indivíduos que adquirem o vírus na infância têm uma chance menor de desenvolver a doença. Provavelmente porque o sistema imunológico ainda não está completamente maduro e é mais difícil de haver essa confusão. Embora existam relatos, e a gente sabe que 3 a 5% de todos os pacientes com esclerose múltipla vão começar a sua doença na infância, mas majoritariamente a esclerose múltipla é uma doença de adultos jovens, de pessoas jovens. Então, resumidamente, o que é a esclerose múltipla? Uma doença autoimune do sistema nervoso central de predisposição genética não hereditária. Você precisa herdar aqueles vários genes do pai e da mãe, precisa entrar em contato com o gatilho, que provavelmente é o Epstein-Barr vírus, na adolescência, para que a doença seja deflagrada. Obviamente que os sintomas e os sinais da doença vão depender do local em que as inflamações vão ser provocadas pelo sistema imunológico no sistema nervoso central. Inflamação no cerebelo vai dar uma alteração de coordenação. Inflamação em alguma região do tronco pode dar visão duplicada. Inflamação no nervo óptico vai dar embaçamento visual. Inflamação na medula espinhal vai dar formigamento, perda de força nas pernas, com uma sensação de faixa apertada na barriga. Então, depende, obviamente, do local em que a inflamação acontece. Acho que, do ponto de vista da minha apresentação, era isso que eu tinha para falar. Espero que as informações tenham sido úteis e, obviamente, eu fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta que nós possamos ter agora.